Seja bem-vindo, galera, ao canal, né? Hoje temos a história de um jogador de futebol único, difícil de encontrar no futebol moderno. No início da sua carreira, Andrea Pirlo jogava como meio-campista ofensivo, atuando atrás dos atacantes, né? Com seu drible, ele poderia até jogar como um segundo atacante. Mas um dia, o treinador do Brescia, né, Carlo Mazzone, obcecado por esquemas táticos, encontrou uma nova função para Pirlo em campo. Vamos assim dizer, armador recuado, né, mais próximo da defesa. Idealmente, ele define o ritmo do jogo, impulsionando ataques de trás e constantemente buscando a bola, movendo-se pelo campo e dando assim mais oportunidade. Sem a bola, ele participa ativamente da defesa, protegendo a zona de marcação, né, que é muito importante. Uma espécie de pilar da equipe, né, o cérebro do time. Hoje vamos discutir a carreira desse jogador incrivelmente inteligente. Inscreva-se, comente e curta este vídeo. Bom, formação. Pirlo era assim. Apelidos como arquiteto, professor, maestro não são dados à toa na Itália. Ele nasceu em 19 de maio de 1979, numa pequena cidade perto de Brescia. Ao contrário de muitas estrelas, né, Andrea cresceu em uma família rica e o futebol não era um fator motivador para uma vida luxuosa. Ele simplesmente se apaixonou pelo jogo. Ele entrou na academia de Brescia, né, aos 14 anos e logo o jovem magro foi considerado um grande talento. Nos torneios, ele conseguia vencer metade do time adversário sozinho, marcando muitos gols. O então treinador do Brescia e o futuro técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, lembrou, dizendo o seguinte: "Quando o vi jogar, eu fiquei boquiaberto. Todos olhavam apenas para Pirlo. Ficava claro que esse garoto definitivamente se tornaria uma estrela." Bom, Andrea teve muitos treinadores ao longo de sua carreira. Mircea Lucenko, com sua franqueza característica, uma vez disse o seguinte: "Bom, eu dei ao jovem Pirlo a chance no grande futebol." Bom, mas isso não é totalmente verdade. O treinador romeno já havia deixado o Brescia e 3 meses depois, em maio de 1995, Andrea, recém-completado de 16 anos, estreou a Série A. Ele entrou como substituto em uma partida fora de casa contra o Regina, em que seu time estava perdendo. E foi o técnico Adriano Caggioli quem deu a chance ao talentoso jovem. Naquela temporada, né, nada parecia salvar o Brescia. Além disso, né, um ano depois, o clube escapou milagrosamente do rebaixamento para a Série B. Pois é, enquanto o Pirlo, né, aperfeiçoava suas habilidades jogando pela equipe sub-19 e atraindo olheiros de toda a Itália, claro. Na temporada de 1996 a 97, o técnico Eduardo Reza revitalizou o Brescia, que evitou com segurança o rebaixamento para a segunda divisão. Pirlo geralmente, né, entrava como substituto, mas ainda assim marcou alguns gols. E na Série A, a equipe foi liderada por outro especialista, né, Giuseppe Materazzi. Sim, o pai daquele mesmo Marco que foi atingido por Zidane. Pirlo continuava entrando como substituto, até marcou seu primeiro gol na Série A contra o Vicenza. Mas no fim de novembro, né, Luiz Valfredi assumiu o comando do Brescia, colocando Andrea diretamente na equipe titular. O jovem jogador não decepcionou, marcando logo um gol em uma partida vitoriosa. Transferência para o Inter. Todos os treinadores ainda viam Pirlo exclusivamente como um meio-campista ofensivo, prestes a ingressar em um grande clube. No verão de 1998, o Inter de Milão foi o mais ágil, né, na corrida pelo jovem talentoso. Mas para o Andrea, de 19 anos, essa transferência foi um verdadeiro déjà vu. Pois, em uma temporada no Inter, 4 treinadores foram trocados. Nenhum deles conseguiu tirar a equipe cheia de estrelas do buraco, mas cada um dos técnicos continuava colocando Pirlo em campo, principalmente como substituto.
e com frequência ele substituía o grande Roberto Baggio. Com concorrentes como esse, claro que era difícil se destacar em Andrea, e Andrea claramente contribuía com gols. Depois, outro mentor apareceu na vida de Pirlo. Nesse caso, estamos a falar de Marcelo Lippi. Tirando os clubes de crises profundas, esse senhor confiava em jogadores experientes. E Andrea foi emprestado, nesse caso, ao Regina, recém-promovido à Série A. O time e o técnico, nesse caso, disseram imediatamente ao novato: olha, aqui no sul da Itália, as estradas não são as melhores para o seu Porsche. E os torcedores não entenderiam esse luxo para apenas um garoto de 20 anos. Pois é. E o que você acha? Pirlo imediatamente enviou o carro de volta para casa e teve uma temporada fantástica. Em 28 jogos, nesse caso, marcou 6 gols. Dos 2, nesse caso, contra o Inter, em casa e fora. Ele já estava aprendendo a cobrar faltas, nesse caso, Regina jogou muito bem, manteve-se nesse caso na elite e Pirlo foi para o Euro Sub-21 em 2000. A seleção italiana Sub-21 se tornou campeão e Pirlo, além da medalha de ouro, ganhou todos os prêmios individuais. Artilheiro, melhor assistente e jogador mais valioso do torneio. De volta ao Inter, Pirlo descobriu que Lippi havia sido demitido. Os chefes não perdoaram a eliminação na fase de qualificação da Liga dos Campeões. Marco Tardelli foi nomeado para comandar a equipe, o mesmo que levou a Itália ao título do Euro do Sub-21. Mas aqui Pirlo não tinha preferências. Em 3 meses, Tardelli o colocou em campo apenas esporadicamente. O Inter continuava a desmoronar e Andrea pediu para ser novamente emprestado, desta vez para o seu amado Brescia. Bom, aqui está o ponto de partida da carreira de Pirlo, cujo o jogo impressionaria o mundo do futebol. Carlo Mazzoni escreve em seu livro: imediatamente me pareceu que Andrea era bastante limitado na posição de criador de jogadas ofensivas. Pedi-lhe para jogar como um armador recuado e seu talento para comandar o jogo se revelou incrivelmente. Foi como uma sinfonia quando ele passava a bola e todas as direções simplesmente segurava, como um maestro definindo o ritmo certo. Pois é, e Pirlo era jovem demais para essa função, jovem demais. Mazzoni não poupava elogios. A única coisa que poderia irritar, nesse caso, o treinador, era a natureza reservada do jogador. Bom, dizem que com um caráter tão introvertido não é possível se tornar o líder de uma equipe. No entanto, o talento superou isso. Suas palavras em campo eram passes precisos e a presença de Roberto Baggio no ataque também tinha seu peso. O auge da carreira no Milan é incrível, mas bastaram apenas cerca de 10 jogos pelo Brescia para o Pirlo se consolidar em sua nova posição. A transferência de Andrea do Inter para o Milan no verão de 2001 por 17 milhões de euros foi uma sensação no futebol italiano e o reconhecimento definitivo não demoraria muito. O treinador turco do Rossoneri, nesse caso Fatih Terim, deixava o caro novato no banco e quando o colocava em campo era na posição atrás dos atacantes. Tudo mudou quando Carlo Ancelotti assumiu o comando do Milan. Bom, com o tempo, o treinador percebeu. Pirlo era de facto um maestro nato e construiu todo o jogo da equipe ao redor dele. Começaram com vitórias na Liga dos Campeões de 2020 e de 2003, claro, e na segunda temporada de Pirlo, com a camisa rossonera. No total, Andrea passou 8 temporadas brilhantes no Milan, durante as quais conquistou todos os troféus de clubes. Em sua coleção estão 2 Ligas dos Campeões, 2 Supercopas da UEFA e uma vitória no Mundial de Clubes dos Scudetos. A Copa de Supercopa da Itália, naquela famosa final da Liga dos Campeões em Istambul contra o Liverpool, isso foi em maio de 2025. Pirlo jogou um dos jogos mais decepcionantes de sua carreira pelo Milan.
Apesar de sua equipe estar vencendo por 3-0, Pirlo fez alguns passes imprecisos e no final o Milan perdeu nos penaltis. Após o jogo, Andrea admitiu que estava seriamente pensando em se aposentar, mas em 2026 trouxe-lhe uma nova alegria. A seleção italiana venceu a Copa do Mundo. Pirlo novamente se destacou, sendo o líder da equipe, mas já não tão silencioso, como nos anos anteriores. Pela vitória na Copa do Mundo de 2026, ele recebeu a bola de bronze do torneio. Um novo desafio para Pirlo, claro, que aos 32 anos se transferiu para o Juventus, como agente livre. E muitos questionaram se um jogador de sua idade ainda poderia desempenhar um alto nível. No entanto, Andrea teve 4 temporadas brilhantes e continuou a conquistar troféus. Mais um campeonato italiano, nesse caso, 2 Supercopas e a Copa da Itália no nível de clubes. Pirlo agora possui todos os títulos. Em 2012 e 2014, ele foi eleito o jogador do ano na Itália, tranquilamente aceitando as decepções na Eurocopa de 2012 e na Copa do Mundo de 2024. Andrea passou mais uma temporada na Juve, nesse caso, e depois foi para os Estados Unidos, onde encerrou sua carreira de jogador. Atualmente, Pirlo faz parte da comissão técnica de seleção italiana e muitos acreditam que sua carreira como treinador será tão bem sucedida quanto a de jogador. Isso é tudo por hoje, galera. A gente vai ficar por aqui. Não se esqueça, por favor, de acessar o nosso canal no Telegram, onde nós comunicamos pessoalmente. Eu respondo as suas mensagens lá e até breve, meus amigos.